Olá a todos, nós vamos falar agora um pouco sobre o Código de Ética da Ambev. Esse foi um trabalho proposto da disciplina de Ética e Legislação Profissional Contábil, que é ministrada pelo professor Edson Franco, e o nosso grupo é composto por mim e por Ângela. Aqui nós temos o que vai ser abordado nessa apresentação. Nós vamos iniciar com uma breve introdução, na qual nós vamos tratar o porquê de estarmos analisando esse código de ética no contexto da disciplina. Em seguida, vamos ver um pouco do contexto operacional e ver do que trata o negócio, o objeto da companhia, como é sua operacionalização. E vamos seguir com a ética e ESG na Ambev, essa pauta de sustentabilidade que está bem alta ultimamente. E aqui nós temos alguns blocos sobre esse código de ética que nós vamos tratar aqui nessa apresentação, que é o Código de Conduta de Negócios, Missão, Visão e Valores, Cultura, Conduta Honesta e Ética, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, que entra mais aqui nessa pauta de ESG, Direitos Humanos, também que é bem atual, a empresa está tratando disso dentro do Código de Ética, Discriminação e Assédio, Consumo Inteligente, que também é bastante cabível pelo próprio objeto da companhia, que é de bebidas alcoólicas, da concorrência, conflito de interesse, política, anticorrupção, aspectos contábeis. Isso daqui, esse bloco daqui interessa bastante para a gente no contexto da disciplina, principalmente. E, por fim, a comunicação e o comitê de ética, até que nós vamos concluir o trabalho, fazer um fechamento geral das ideias. Nossa apresentação vai ter início com uma introdução sobre o tema, para a gente entender melhor o porquê de estar fazendo o trabalho e qual a finalidade dessa abordagem. Quando nós tratamos do contexto da disciplina de Ética e Legislação Profissional Contábil, é notável que um código de ética empresarial está no escopo do estudo da disciplina. Além disso, o que nós vemos em sala, em decorrência das limitações temporais, é mais restrito ao contexto legal. E assim é bastante cabível ver a aplicação prática, porque o código de ética das empresas, como o da Ambev, por exemplo, tem uma seção dedicada especialmente aos profissionais da área de contabilidade e finanças e a ética contábil em geral. E além desses fatores, a aplicabilidade das normativas que vimos, às vezes, ela é mais restritiva à realidade das grandes empresas, essas de capital aberto. E analisar esse código de ética pode trazer importantes insights também sobre a empresa em questão. Sobre o contexto operacional da Ambev. A Ambev é uma empresa já bem conhecida, bem consolidada e foi constituída em 1999 com a combinação de negócio das cervejarias Brahma e Antártica, ambas também amplamente difundidas já à época. É uma empresa brasileira fabricante de bebidas que pertence ao grupo Anheuser-Busch InBev e é a maior fabricante de cervejas do mundo. Observemos aqui que o Brasil seria a maior produtora de cervejas em termos mundiais e a empresa controla quase 70% do mercado brasileiro de cerveja e ocupa a 14ª posição de maior empresa do país em termos de receita líquida. Dentre os produtos que a Ambev fabrica, nós temos desde refrigerantes, energéticos, sucos, chás, água e principalmente as bebidas destiladas e cerveja. Aí aqui nós destacamos que várias das marcas de cervejas mais conhecidas como Heineken, Brahma, Budweiser, Antártica, todas elas são parte do portfólio da Ambev. Vamos seguir agora com esses apontamentos aqui que a própria empresa destaca dão um norte acerca do dimensionamento dos negócios da companhia, que está presente em 19 países. Uma empresa bastante internacionalizada. Então ela está presente em países como Canadá, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, entre outros. Quanto às cervejarias que a Ambev possui,
somente no Brasil, ela possui 32 cervejarias e 2 maltarias, que estão concentradas principalmente nas regiões Sul e Sudeste, como podemos ver aqui. Mas também tem algumas no Nordeste e outras 2 aqui, uma no Norte e outra no Centro-Oeste. Agora, quanto às marcas da bebida. Ela é uma empresa que detém, além dessas marcas que já falamos, várias outras. E dentre essas também, né, inclusive a H2O é rótulo da Ambev e também o Guaraná Antártica, Suquita, enfim, todas essas aqui. Ela fabrica inclusive esses isotônicos aqui, que é uma marca conhecida pelos isotônicos. Sobre o quadro de colaboradores. Ela possui mais de 35 mil colaboradores aqui no Brasil e também conta com 100 centros de distribuição direta e 6 de excelência, também no Brasil. A Ambev está bem a par dessa pegada de sustentabilidade que ultimamente vem ganhando muita força no contexto da sociedade atual. E aqui nós vamos ver alguns projetos que demonstram o envolvimento da companhia nesses projetos de cunho mais socioambiental. Em 2017, a Ambev lançou as Águas AMA em um projeto de cunho social. E todo o lucro resultante da venda da marca em diferentes estabelecimentos, como mercados, supermercados, restaurantes e bares, ele é revertido para regiões carentes em estados como a Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Já em 2018, a companhia anunciou um programa de voluntariado chamado VOA. Esse programa ele consiste de uma ação para o ensino de gestão, técnicas administrativas e mentoria dada pelos funcionários, os próprios funcionários da Ambev, para instituições assistenciais. E por fim nós selecionamos esses 2 projetos, que são o Jovem de Responsa e o Consumo Inteligente, para abordar aqui no trabalho, citar brevemente, e eles desincentivam o consumo nocivo de álcool, principalmente entre os jovens. Aqui optamos por trazer esse caso prático para mostrar um pouco de realidade diante de toda essa dinâmica perfeita proposta pelo Código de Ética, que é como costuma ser na teoria. O Código de Ética de Negócios da Ambev ele ilustra como a ética é vista na companhia. E esse código estabelece que a reputação de honestidade e integridade é considerada um ativo para a Ambev. Figurativamente falando, a gestão considera isso como algo tão sério que já assume que é capaz de trazer benefícios para a empresa e até mesmo podemos entender isso de uma certa forma quando se trata das ações da companhia, porque uma empresa séria e ética, ela seria bem vista pelo mercado, né? O mercado olharia isso com bons olhos. E desse modo, nenhum funcionário teria autoridade para solicitar qualquer ação que viole essa política de ética e conduta da empresa, porque ela não está sujeita a qualquer tipo de renúncia ou exceções em razão de demandas, sejam elas comerciais ou competitivas, práticas do setor, ou exigências de qualquer outra natureza. Então nós vamos frisar bem aqui quando o Código de Ética fala sobre essas demandas comerciais. E agora vamos ao caso que trouxemos, do recente abalo das lojas americanas, que é uma empresa que, como sabemos, ela cometeu a maior fraude da história corporativa do Brasil. Nada menos que um buraco de 20 bilhões de reais. O fato é que esses 3 fundadores da Ambev, sejam eles Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, eles tomaram um tombo de 2,36 bilhões com a queda das americanas. Então é preciso ter um pensamento crítico quando se trata de contabilidade e ética contábil. E aí deixamos essa questão em aberto para ser pensada eticamente, considerando tudo isso que vimos tratando sobre o Código de Conduta de Negócios na empresa. Então será mesmo que as principais figuras que injetaram dinheiro nas americanas, os principais
aportadores de capital, eles não sabiam nada a respeito dessas inconsistências contábeis e estavam investindo apenas nos negócios errados? Isso é algo que fica em aberto, fica a critério de cada um analisar isso criticamente, fazer essa reflexão a respeito desse caso. Voltando para a perspectiva do Código de Ética, a empresa tem como missão criar vínculos com seus consumidores e clientes, sempre prezando pela qualidade dos produtos a serem comercializados. Isso é algo que podemos facilmente verificar, por exemplo, na preferência dos consumidores pela marca, porque já existe uma confiança sobre o produto que vai ser entregue. Existe uma confiança do mercado, em geral, na marca, dos clientes e consumidores. A visão da companhia é o que a empresa tem de perspectiva, é o objetivo dela. Em termos mais do que ela espera para o futuro. E aí ela destacou que é ser uma plataforma com marcas inspiradoras que conectam pessoas, visando o crescimento mútuo. Então a Ambev espera crescer e proporcionar crescimento às pessoas. E por fim, os valores ou princípios, que são enumerados por 10, sendo eles norteados pela cultura, que a empresa destaca ser a essência. Então, a cultura permite ter consciência do jeito de fazer as coisas, respeitando as culturas locais e permitindo o trabalho com um único sonho em todo o mundo. No caso, essa é a visão que a empresa tem, aliás, essa é a perspectiva de valores que a empresa tem, os princípios dela. Os princípios estão descritos aqui com a literalidade da palavra da empresa. O primeiro princípio é sonhar grande, que remete a uma perspectiva futura sobre a missão da empresa, e aqui ele cita a construção conjunta para esse fim. Um outro elemento da cultura organizacional é essa expressão de donos e donos, que são citados diversas vezes ao longo de todo o Código de Ética. E um fator que chamou a atenção foi por eles terem colocado aqui o feminino no plural também, ou seja, donas, que nos inclina a ver a Ambev como adepta dessas causas das mulheres no âmbito operacional. E além disso, a valorização do capital humano também fica clara nesse trecho seguinte, no qual ele destaca a excelência e liberdade das pessoas e seu talento em uma remuneração adequada, e coloca isso aqui mais uma vez como um ativo valioso para a companhia. Já o princípio 3, ele também vai nessa linha de valorização do capital humano, mas agora com uma ideia conjunta da construção dos times. E aqui ele elenca a inclusão e a colaboração e ainda o desenvolvimento profissional e a motivação no ambiente de trabalho, e esses elementos são tidos como boas iniciativas da empresa. Já os princípios 4 e 5, eles se relacionam com aquela ideia que vimos no primeiro princípio, de uma construção, uma colaboração conjunta, mas aqui o texto se relaciona mais com clientes e consumidores. Então aqui ele coloca essas mudanças e inovações como um processo contínuo voltado para o consumidor, sempre observando os resultados como um fator de crescimento da companhia e uma vantagem em relação à concorrência. Já esse princípio 5 ele é mais sucinto e ele reafirma o crescimento com os clientes, o crescimento concomitante da empresa com os clientes. Para fechar aqui os 5 princípios restantes. A partir de um certo ponto fica um pouco repetitivo esse reposicionamento sobre a comunidade e o crescimento conjunto que a empresa coloca nos princípios, assim como nós vemos aqui no item 6. O 7 fala justamente da simplicidade e de soluções escaláveis, e isso se alia muito ao princípio 10. Eles falam da operacionalização da empresa, que deve ser de maneira simplificada e com soluções inovadoras. Mas não cabe aqui pegar atalhos, no sentido de ser um processo ético e honesto.
O 8 também corrobora com esse contexto, já que fala dos custos e não podemos dissociar os custos dos horizontes do crescimento da empresa. E a empresa também fala da criação e o compartilhamento de valor. E aqui ela está falando justamente do compartilhamento desse valor com os stakeholders em geral, sejam eles os investidores, os clientes, os funcionários, o governo, e assim se tem uma visão mais sustentável, num olhar mais holístico sobre a empresa. E esses princípios, eles estão fundamentalmente calcados nesses 3 pilares aqui que o Código de Ética traz, que são o sonho, os colaboradores e a cultura. São colocados pela empresa como palavra-chave, como fundamento, que dão base para esses princípios que nós vimos. Agora um pouco sobre o aspecto formal da cultura da companhia. A empresa coloca que todos os funcionários devem cumprir rigorosamente com as leis, regulamentos e políticas aplicáveis. Isso inclui até esse código de ética, e deve sempre observar os mais altos padrões de ética nos negócios. Assim, qualquer funcionário que deliberadamente violar essa política ou autorizar ou permitir sua violação por parte de um subordinado, ele vai estar sujeito a ações disciplinares. Isso inclui até mesmo o desligamento da empresa. Outra colocação que a Ambev faz ao abordar a cultura é que os líderes eles são especialmente responsáveis pela aplicação e pelo cumprimento das políticas. Isso inclui distribuí-las e também disponibilizá-las para as suas equipes, inclusive quando houver alguma alteração. Uma observação que fizemos aqui é que a companhia fala dos mais altos padrões de ética, como vimos, mas curiosamente ela só cumpre o básico em termos de disclosure e também de obrigação que são estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, porque ela está listada no segmento tradicional da B3, que se contrapõe ao nível máximo de governança, que é o do novo mercado. Então, a avaliação do nível de governança está muito ligada à ética da companhia, mas só esse segmento de listagem, sozinho, ele não é capaz de dizer muita coisa. Até porque as americanas que falamos agora há pouco, elas estavam listadas no novo mercado. O Código de Ética da empresa, ela também fala em uma seção específica da conduta honesta e ética. Aí ela também faz uso da expressão donos para se referir aos seus colaboradores e mostra aqui a atribuição de responsabilidade a eles, bem como também a delegação de confiança quando se trata de ser uma empresa honesta, objetiva e diligente no desempenho de suas funções e responsabilidades. Também assinalamos nesse trecho daqui, esse trecho seguinte, que trata do relacionamento da empresa com clientes, fornecedores, concorrentes, órgãos, funcionários e representantes governamentais. Essas relações devem ser pautadas pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo a legislação anticorrupção, que assim como essas leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, atribuem responsabilidades dos profissionais de contabilidade junto ao COAF, como vimos em sala, né? E também a legislação concorrencial e de controles cambiais. E a empresa remete mais uma vez aqui aos líderes, e agora ela está incentivando o comportamento ético por parte desses líderes. Eles não devem pedir favores ou serviços pessoais aos seus subordinados, ou favores e serviços também pessoais por parceiros comerciais. E também são encorajados a incentivar os parceiros comerciais a adotarem práticas de gestão que respeitem a dignidade humana, a ética e também a preservação do meio ambiente, além de procurar parceiros que estejam em sintonia com os padrões éticos e de respeito às leis e regulamentos que são cumpridos pela Ambev. O pessoal da Ambev, ou agente Ambev, como a empresa se refere, desempenha um papel importante para garantir a consideração do meio ambiente no trabalho diário.
o que ajuda a limitar o uso dos recursos escassos e também assegura que eles mantenham o compromisso com a reciclagem em todas as operações. Outras ações, além dessa, que a companhia realiza no que se refere ao desempenho voltado ao meio ambiente, saúde e segurança, são evitar quaisquer acidentes, ferimentos e doenças ocupacionais dentro das operações, inclusive por meio da promoção do uso adequado de equipamentos e medidas de proteção. O cumprimento de todas as leis e normas ambientais e de segurança de medicina do trabalho que são aplicáveis, bem como os padrões da companhia e também outras exigências. No processo produtivo, a empresa informa aqui que respeita ao máximo o meio ambiente, ao máximo aqui porque a própria natureza da atividade industrial, sendo a Ambev uma indústria de bebidas, principalmente da cerveja, vai implicar a geração de danos ao meio ambiente. Mas aqui se tem o uso racional dos recursos naturais e o compromisso com a qualidade e a eficiência para tornar mais ou menos esses efeitos da atividade industrial. A Anheuser-Busch InBev e, por conseguinte, também a Ambev, elas são signatárias do Pacto Global das Nações Unidas. E elas estão comprometidas com práticas empresariais que não infringem os direitos humanos e que se alinhem com vários padrões internacionais de conduta empresarial responsável, incluindo aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho. A política global de direitos humanos estabelece padrões, expectativas e compromissos em relação à responsabilidade da Ambev de respeitar os direitos humanos. E entre elas estão aqui a proibição de trabalho infantil ou qualquer outra forma de trabalho análogo ao trabalho escravo nas operações da Ambev ou nas dos parceiros comerciais. E além das próprias operações, a empresa também está empenhada em defender altos padrões de comportamento responsável por parte dos seus parceiros de negócio, o que inclui seus fornecedores e os prestadores de serviço, e isso acontece por meio da política de responsabilidade global de suprimentos. O próximo tópico descreve como a Ambev encara a discriminação e assédio. O respeito à diversidade e à autenticidade da pessoa é um pilar essencial da cultura, como vimos lá no início. Isso é um dos 3 pilares que fundamentam os princípios estabelecidos no Código de Ética. Por isso, a companhia promove e valoriza iniciativas em prol da diversidade e também da igualdade no ambiente de trabalho, e proíbe de todas as formas a discriminação, seja ela por raça, religião, gênero, orientação sexual, idade, opinião política, nacionalidade, posição social, origem ou qualquer outro meio de discriminação. As decisões relacionadas com as contratações, os benefícios, assim como as promoções, os treinamentos, medidas disciplinares e até mesmo rescisões. Tudo isso deve ser tomado somente com base nas habilidades e no desempenho dos funcionários. E da mesma forma, a Ambev não tolera nenhum tipo de agressão ou assédio, seja ele físico, psicológico, moral ou sexual. Ao admitir o posicionamento como líder no mercado de cervejas, a Ambev também assume a sua responsabilidade de promover o consumo consciente dos produtos, sobretudo das bebidas alcoólicas. Então, se optarem por consumir álcool, eles devem dar o exemplo e fazê-lo de maneira inteligente dentro e fora do ambiente de trabalho. E aqui ficou um pouco assim. Ao meu entendimento, eles declararam aqui que o consumo, sendo ele inteligente e responsável no ambiente de trabalho, seria permitido. E como uma via de mão dupla, esse consumo inteligente e responsável ele também é cobrado fora do ambiente de trabalho. Nessa última perspectiva, é indiscutível a importância de um consumo consciente, porque os próprios funcionários de uma indústria de bebidas não podem dar um mau exemplo quanto ao consumo desses produtos. Assim, a Ambev não tolera nenhum nível de comprometimento das atividades devido ao consumo excessivo ou indevido de álcool.
durante o horário de trabalho ou durante a realização dos negócios, ou também não toleram que os funcionários operem ou conduzam veículos motorizados dentro ou fora do horário de trabalho, caso eles tenham consumido álcool. Então, a Ambev coloca então como um empregador responsável para o qual a segurança e o bem-estar dos funcionários no trabalho é a maior prioridade. E por esses motivos, eles estabelecem uma política global em relação ao consumo de bebida alcoólica no trabalho. E isso descreve as responsabilidades da companhia e também quanto aos funcionários e fornece diretrizes claras sobre o que se espera dessas partes. Agora eu vou passar a palavra para a Ângela, que vai dar continuidade. Olá, meu nome é Ângela Sabino. Eu vou continuar a apresentação a partir desse ponto, né? Como já foi dito, estamos falando da empresa Ambev, seu código de ética, e eu vou falar um pouco sobre a legislação concorrencial, né? Que a empresa ela deve, né, conhecer e entender muito bem essa legislação concorrencial. E o que é essa legislação concorrencial? É a Lei 12.529/2011, que estrutura o sistema brasileiro de defesa de concorrência, né, prevenindo e repreendendo as infrações contra a ordem econômica, né, ditando aí algumas questões, como você tem que ser ético, não pode compartilhar informações, evitar ficar falando sobre assuntos, né, com outras pessoas a respeito da empresa, de concorrência, relacionados a serviços, produtos, alguma coisa de concorrência, ficar fazendo qualquer tipo de comentário, né? Pede para ter cuidado com as regras de qualquer contato com o concorrente, fala sobre as regras gerais, né, de ordem econômica da empresa e do relacionamento, né, para não se ter uma concorrência desleal, no caso, não se fixar valores mínimos, aí impor valores mínimos, né, para as outras empresas, né, para que os clientes não façam aí, não tenha aí uma imposição de preços mínimos, né, entre alguns detalhes aí que a empresa tem que conhecer e entender a respeito dessa lei, para que não haja assim nenhuma infração e a empresa não venha sofrer com processos aí, né, e penalidades nesse caso. A empresa Ambev também possui uma política de anticorrupção baseada tanto na Lei 12.846/2013, como em outras leis nacionais e internacionais, que estão relacionadas com suborno e corrupção, além de estar alinhados também com normas e políticas da empresa também. Tanto os funcionários quanto os parceiros comerciais, eles estão proibidos de, direto ou indiretamente, né, prometer vantagens ou algum benefício, alguma coisa em nome da empresa para poder levar vantagem a alguma coisa. E isso não está só relacionado com pagamento financeiro em dinheiro, mas favores ou qualquer outra coisa que possa ser considerado como um pagamento ou um favorecimento. Como também os funcionários da empresa não podem aceitar nada que venha de pessoas como forma de pagamento, nem precisa ser de valor financeiro, mas nenhum presente, nada que se configure uma troca de favores ou um favorecimento. Eles também não podem aceitar. Caso isso aconteça e eles recebam alguma coisa, isso tem um departamento certo dentro da empresa, né, que isso tem que ser relatado, tem que ser comunicado, né, e esse presente ou esse algo que foi recebido
ele vai ser encaminhado para um leilão dentro da própria empresa, ou ele é doado, mas o funcionário não pode receber isso, porque isso configura como se fosse uma compra do funcionário, né? Como se fosse uma troca de favores, que não é ético, não é legal, e na lei isso é previsto e é passível de penalidade. Sim, um detalhe, né? Quando for doado, quem escolhe para qual instituição esse objeto, esse dinheiro, esse presente vai ser doado é a empresa e não a pessoa que recebeu. Há casos em que em alguns países é permitido que tenha-se contribuições para a política, né? Neste caso, para a empresa Ambev fazer qualquer contribuição para a área política, né? Primeiro precisa se passar pela aprovação do Conselho de Administração da Ambev, né? Isso precisa ser avaliado e aí o conselho é que vai aprovar ou não se vai poder fazer essa contribuição ou não. Porque essas contribuições políticas, elas têm que estar registradas direitinho. Como as demonstrações financeiras da companhia devem ser feitas bem claras, com detalhamento, tudo isso tem que estar muito bem explicado. Não pode se ter nenhum fundo ativo não registrado nas demonstrações da companhia. Então, precisa passar por esse conselho para poder ser avaliado, analisado se realmente é correto fazer, se é possível fazer e de que forma vai se registrar isso nas demonstrações financeiras da empresa, para que não fique nada sem explicação ou sem registro, né, na empresa. Mas não é porque a empresa tem esse controle, né, de registros, né, e controles contábeis, né, bem forte, bem cobrados, né, que os líderes devem pressionar os seus funcionários ou suas equipes para poder fazerem um trabalho de excelência, apesar de que todas as equipes são mantidas com uma variedade de habilidades, né? Não operam só, não tem conhecimento só de um setor, tem um conhecimento de vários setores da área financeira. No caso da área contábil mesmo, eles têm tanto habilidades financeiras e operacionais, como também conhecimentos contábeis, internos, planejamento financeiro, né? Tem um conhecimento mais amplo, não fica só restrito àquele pedacinho que deveria trabalhar ou exercer, né? E apesar dessa equipe ter todo esse conhecimento amplo, os líderes não pressionam, né? Porque também não podem fazer pressão para que eles venham trazer previsões boas ou, né, como que eu vou explicar melhor? Não pode pressioná-los na questão de estimativas contábeis, né? Prever estimativas contábeis a respeito da empresa, prever coisas e cobrar coisas que não estão ainda no alcance deles, né? A Ambev é uma empresa que é uma companhia de capital aberto. Por ser uma companhia de capital aberto, ela atende todas as exigências da Companhia de Valores Monetários, né, aqui no Brasil, e da SEC, que é uma agência americana independente. Essa agência ela é responsável por proteger os investidores de mercado de capitais lá, né? Na tradução ao Brasil, esse SEC é uma comissão de segurança e câmbio, né? Então, a Ambev, por conta de ser essa companhia de capital aberto, ela atende todas as exigências, tanto aqui no Brasil da CVM quanto da SEC, né? Dessa forma, a empresa, para se mostrar, né, que é sólida, confiável, né? Ela traz profissionais da área financeira que contribuam, né, para essa credibilidade deles, né, para contribuir com essa credibilidade deles. Então, trazem profissionais que são
preparados, né, para isso. Já no mercado financeiro, nas negociações de ações, no caso, essa transparência tem que vir de que forma? Ela tem uma política de tratamento equitativo. O que significa isso? Significa que todas as informações, tudo que for passado, tem que ser passado ao mesmo tempo para todos os investidores, todas as pessoas interessadas, né? É uma política de informação onde não se dá privilégios nem para uma pessoa e nem para outra, nem para uma empresa nem para outra. Todos os investidores, todas as pessoas que têm algum interesse nas ações, seja de compra, venda, negociação ou de como saber como a empresa está, tem o direito de receber todas essas informações. Todo mundo recebe essas informações ao mesmo tempo. Não é dado informações privilegiadas a uns ou outros, não, porque aí seria como um benefício, né? E isso é contra as regras e contra a conduta da empresa. A respeito de informações, agora a gente vai falar sobre informações confidenciais. Na verdade, precisamos, dentro da Ambev, precisa se observar que se tem que ter um certo cuidado com os documentos, né, importantes da empresa, com informações que são confidenciais ou pertinentes somente à empresa. Não deixar em qualquer lugar, sobre a mesa, a olhos de todo mundo, procurar travar o seu computador ou botar uma senha que nem todo mundo tem acesso, não visualize aquele documento. Evitar essas discussões sobre assuntos pertinentes a projetos da empresa dentro de lugares públicos dentro da própria empresa, né? Elevadores, salas de refeição, ambientes de refeição, essas coisas. Não falar também desses assuntos confidenciais, essas informações confidenciais por meio de comunicações não oficiais da empresa, de repente uma rede social ou num e-mail que não seja protegido da empresa, né? Evitar esse tipo de coisa para poder não sofrer infrações. Além do que é estritamente proibido retirar qualquer documento da empresa, qualquer coisa relacionado à empresa, qualquer material interno que seja da própria empresa, é proibido retirar dentro dela, ou fazer cópias, ou tirar cópias, ou querer copiar alguma coisa, anotar alguma coisa, ou passar qualquer informação desses documentos, é estritamente proibido. Como também é proibido você falar em palestras, ou se referir ou relatar qualquer coisa a respeito da empresa em trabalhos acadêmicos, alguma coisa assim, que não tenha sido autorizado pela empresa, né? Que não tenha passado e não tenha autorização do vice-presidente ou de alguém da sua área. Então, assim, são normas que devem ser respeitadas, pois elas são para proteger a própria empresa, né? Não ter vazamento de nenhuma informação importante ou de algo que seja pertinente só à empresa, à produção da empresa, como, por exemplo, sei lá, alguma fórmula que seja só da empresa, patenteada pela empresa, para não passar para outras pessoas, ou documento que relate algo importante. Então, os funcionários têm que ter esse cuidado e esse respeito, né, com a documentação e com informações que são estritamente confidenciais, são da empresa e não podem ser passadas ou comentadas ou relatadas sem autorização da empresa. Já para se evitar esse tipo de coisa por meio de comunicação virtual, tanto os e-mails, né, a internet, o próprio sistema de informações informatizado da empresa, ele fica restrito somente a coisas de trabalho da companhia, né? Então, fica totalmente vedado ficar se enviando ou recebendo mensagens que tenha obscenidades, né? Que tenha solicitações comerciais,
que se refira a assédio ou qualquer coisa dessa natureza, né? Porque isso infringe o código de conduta da empresa e a pessoa que for pega fazendo isso vai ser penalizada, com certeza. A empresa possui sua rede própria de comunicação, né? E ela não veda a troca de ideias. O que é vedado é trocar informações confidenciais em setores diferentes, né? Que não é pertinente àquele outro setor, né? Mas essas trocas de ideias, elas devem estar de acordo com algumas diretrizes da empresa. Para quê? Para que não haja troca de informações inapropriadas ou informações confidenciais que possa prejudicar a empresa. Outro item importante a falar sobre a empresa é sobre o uso dos seus ativos, que devem ser usados para finalidades empresariais legítimas, como é dito, né, no Código de Ética da empresa, né? E dentro dos seus ativos se inclui também o tempo de trabalho, né, o seu tempo de trabalho e o produto do seu trabalho. Dentro disso, podemos dizer assim que há um código de comunicação responsável, onde é relatado, né, e observado que eles têm uma conduta para fazer propaganda e marketing sobre seus produtos, né, visando não contribuir para um uso errado dos seus produtos. No caso, né, vamos dar aí o exemplo da cerveja, né, não incentivar crianças menores de 18 anos a beberem, né, não incentivar o uso do álcool e direção, beber e dirigir. Então, assim, as suas propagandas, o seu marketing tem que estar voltado a coisas que não mencione isso, que não indique isso, né? Que não levem a população, o consumidor, a entender que o uso do álcool, por exemplo, você pode beber e dirigir. Não, então tem que ser propagandas responsáveis, marketing responsável, para que não haja esse tipo de condutas erradas. Falamos da comunicação responsável no slide anterior, vamos falar da comunicação externa da empresa, né? Como que é a relação da empresa com o mundo fora da empresa, né? Com o mercado financeiro, com a imprensa, né? Toda vez que se precisar um contato com os acionistas ou investidores, em vez de procurar diretamente os investidores ou os acionistas, a empresa possui uma área de relação com investidores. Então, primeiro se contata essa área, para depois essa área fazer a ponte para a ligação com os acionistas ou os investidores, né? A imprensa, a relação da empresa com a imprensa é bem de transparência mesmo, né? Mas para que não haja nenhum problema, todo o contato que for feito pela imprensa com a empresa, ela tem que passar por um setor de comunicação externa, né? Que é a área de comunicação externa, para que seja feito isso de uma forma legal, sem problemas, né? E que não haja vazamento de informações importantes, né? Por isso que tem esse setor, essa área já responsável por isso, porque ela que vai saber o que a pessoa vai estar autorizada a falar ou não, o que a empresa vai estar autorizada a falar ou não, né? Para que não aconteça nenhuma incorrência aí que possa gerar processos ou problema com a justiça ou com outras pessoas, né? Para garantir que todas essas condutas, né, todo esse código de conduta seja conhecido por todos os funcionários e parceiros comerciais e colocado em prática, tem um comitê de ética que fica responsável pela gestão desse código de conduta, né? Ele é formado por vários diretores da empresa, dentre eles o diretor-geral, financeiro e de relações com investidores, diretor de gestão,
além do diretor de compliance, fica na função de secretário do comitê, né? Um diretor de jurídico e de relações corporativas, né? E esse comitê, ele existe para isso, para que realmente esse código de conduta seja não só um código no papel, mas seja um código que seja contemplado por todos e exercido por todos, né? Então, cabe a esse comitê fazer com que ele seja realmente funcional, né? Que ele exista não só de fato no papel, mas que ele também exista dentro da empresa como funcionalidade. Bem, baseado no que já foi exposto, né, pelo trabalho, a gente pode observar que a ética é um pilar muito importante para a empresa Ambev, né? Tanto no setor da contabilidade como nos outros setores da empresa. A ética dentro da empresa, ela é pautada nas leis vigentes, né, tanto nacionais quanto internacionais, e ela é também assegurada por essas leis, né? Realmente também esta ética está conceituada em todos os setores da empresa como uma base para que ela evolua e produza da melhor forma possível, né? Respeitando essas leis da ética, essa conduta ética da empresa, faz com que os responsáveis pela empresa, os colaboradores, né, os parceiros comerciais, os clientes e todos que de alguma maneira façam parte da Ambev sejam tratados com dignidade e honestidade. E assim cria-se um ambiente não só de respeito pelas pessoas, acatando as leis que regem essa ética, como também fornecendo um ambiente de trabalho seguro, né? Em relação às condutas, a forma de se tratar o outro, a forma como se lida com os documentos da empresa, né? Seja eles financeiros ou de qualquer outro setor. Então, a gente pode concluir que em todos os setores da empresa a ética é fundamental, seja ela social ou profissional, seja ela no setor financeiro, seja ela no setor contábil, ela é um pilar muito importante, não deveria ser só para a Ambev, mas em sim todas as empresas que trabalham em todos os setores, né? Então, chegamos à conclusão que a ética, a conduta ética, ela é muito importante para uma empresa, pois ela rege como todos vão agir, se comportar ou lidar com o outro dentro da empresa, em relação ao outro, ao documento, ao comportamento, ao respeito, né? A confidencialidade de documentos, de assuntos importantes. Então, essa conduta ética, ela está permeada em toda a empresa. E assim encerramos a nossa apresentação.